invocação, eu evoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina, e peço que as chamas de fogo se alastrem em todo o universo, curando, revigorando, limpando, desintegrando todo o mal. De todas as criaturas, de todos os hospitais, de todas as creches, asilos, prisões e hospícios, que as chamas de fogo estejam presentes em toda a atmosfera, realizando seu trabalho de luz, de paz e de amor. Invoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina, e peço infinitamente que as espadas de fogo se alastrem em todos os nossos corpos sutis, no nosso corpo físico, limpando, energizando, fortalecendo, desintegrando todos os males passados, presentes e futuros. Que as espadas de fogo protejam toda a nossa vida, nossos passos, e cubram o nosso lar com a presença divina de Cristo. Que as espadas de fogo se alastrem em toda a atmosfera, limpando, curando, energizando todos os reinos do universo. Assim é, assim será, por direito divino. Eu evoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina, e peço que as espirais de fogo se alastrem em toda a atmosfera, cobrindo todo o universo, cobrindo todo o nosso planeta, e que todo o mal seja desintegrado, aqui e agora, por direito divino, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que as espirais de fogo cubram o nosso país, libertando-o de todos os maus governantes, libertando-o de todas as doenças, libertando-o de todas as interferências ligadas ao mal. Que as espirais de fogo se alastrem ao norte, ao sul, a leste, a oeste de nosso país, de nosso estado, limpando-o, purificando e libertando. Que as espirais de fogo cubram nossa cidade, toda a atmosfera, todo o nosso bairro, toda a nossa rua, todo o nosso lar, estabelecendo nele a luz, a paz, a saúde e a alegria, nas portas e janelas, em cima e embaixo, à direita e à esquerda. Que o nosso país, que o nosso estado, que a nossa cidade e todas as direções sejam cobertos pelas espirais de fogo, vitoriosas, luminosas, protetoras, e todo o mal se desintegra. Por toda a eternidade, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Namum-myo Horen-kyo, Namum-myo Horen-kyo, Namum-myo Horen-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável, com o objetivo de alegrar, de curar, de proteger todos os seres viventes. Assim é, assim será, por direito divino, para mim, para você que me ouve, para todos os seres da nossa família, para todos os nossos antepassados, para toda a nossa descendência, para todos os seres do universo. Amém. Coen, vinde a nós, vinde a nós, vinde a nós. Venerável Mãe Coen, desperta nosso coração para o amor. Liberta-nos, amplia nossos caminhos, fortalece o poder de nossa vontade e envolve todos os nossos corpos sutis e o corpo físico, formando escudos de proteção. Venerável Mãe Coen, amamos a vossa presença, a vossa luz e o vosso amparo. Deusa da misericórdia, na quietude de nossos corações damos-lhe boas-vindas. Chamamos por vós, para que venha em nosso auxílio, cubra-nos e proteja-nos com vosso manto misericordioso. Mãe Coen, que vosso poder restabeleça em nossos corações a flor de lótus dourada. Querida Mãe Coen, olhai por nós, pela nossa família, por todos nossos entes queridos. Abençoai-nos com vossa misericórdia infindável. Mãe Coen, protege nosso lar,
Protege a nossa família, a nossa união. Protegei-nos para sempre. Favorecei a nossa saúde, as nossas boas amizades, a nossa paz. Protegei-nos. Venerável Mãe Kuan Yin, protegei nossos negócios, nossos empreendimentos, nossas finanças. Protegei-nos sempre. Venerável Mãe Kuan Yin, protegei nossos caminhos, nossas escolhas, nosso destino, nossas boas companhias. Protegei-nos sempre. Venerável Mãe Kuan Yin, libertai-nos de todos os males, de todos os perigos, de todas as tentações, de todas as invejas, de todas as fofocas, das más influências. Libertai-nos sempre. Protegei nossos lares, protegei nossas famílias, protegei as crianças. Protegei os nossos jovens, os idosos, os enfermos. Protegei-nos sempre. Venerável Mãe Kuan Yin, protegei todas as religiões que nos levam a Deus. Protegei nossa cidade, protegei todos os hospitais, os médicos, os enfermeiros, os agentes da saúde, os doentes das UTIs, dos quartos, de todos os lugares. Que todos sejam libertos de todos os males, passados, presentes e futuros, por toda a eternidade. Protegei nosso país, protegei o nosso estado, protegei o nosso bairro, protegei a nossa rua, protegei o nosso lar, nas entradas e saídas, nas portas e janelas, à direita e à esquerda, em cima, embaixo, dentro e fora. Protegei-nos sempre. Om, Om, Om. Venerável Mãe Kuan Yin, liberta-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que nós nos renovemos, que a vossa força misericordiosa venha para nós, para todos os nossos filhos, para todos os nossos antepassados, para todos os nossos netos, descendência, para todos os seres do universo. Que vossos mantos divinos nos envolvam todas as criaturas, por toda a eternidade. Que sejamos luz, paz, saúde, alegria, força, infinita vivência, infinita luz, infinito amor em nossos corações. Amém. O Gayatri Mantra é infinito, é brilhante, é poderosíssimo. Limpa nossa aura, purifica todos os nossos corpos, ele nos renova. Gayatri Mantra limpa toda a atmosfera. Ele nos renova, facilita a nossa vida e abre nossos caminhos. É um dos mantras mais antigos que existem. Veio através de sábios hindus. Trazidos há milênios para a Terra. Cante o Gayatri Mantra em todos os momentos. Quando se sentir triste, quando se sentir em perigo, precisando da sua cura, pois ele abre seus caminhos. Gayatri Mantra, ele nos purifica e nos renova. Na hora das refeições, mentalizemos o Gayatri Mantra. Ao fazer um pedido, mentalize o Gayatri Mantra. Ao tomar seu banho, também mentalize o Gayatri Mantra. Om Bhurvuvah Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. Om Bhurvuvah Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. Om Bhurvuvah Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. Ó Mãe Divina, que protege os três mundos, físico, astral e causal, rogamos a Ti
ilumines nosso intelecto, libertando de toda ignorância, assim como a luz do sol nos liberta de toda escuridão. Ó Mãe Divina, que proteges os 3 mundos, físico, astral e causal, rogamos a Ti que ilumines nosso intelecto, libertando-nos de toda ignorância, assim como a luz do sol nos liberta de toda escuridão. Ó Mãe Divina, que proteges os 3 mundos, físico, astral e causal, rogamos a Ti que ilumines nosso intelecto, libertando-nos de toda ignorância, assim como a luz do sol nos liberta de toda escuridão. Meditemos agora, ouvindo o Gayatri Mantra. Marcada onde vai começar? Vamos dar continuidade ao livro de Home, o homem que falava com os espíritos. Nessa posição, diz o relatório da conferência, a guitarra foi tocada repetidamente. Mão alguma foi vista perto dela. O relatório continua. Não havia oportunidade para truques. A sala estava suficientemente clara para todos verem a posição exata de cada pessoa e de cada coisa naquele aposento. O relator prosseguiu dizendo que a música era adequada, mas não do mais alto grau artístico. Evidentemente, o espírito guitarrista, se realmente ele fosse isso, tomou algumas lições, pois mais tarde apareceu outro relatório sobre uma sessão diferente, na qual havia uma guitarra, de tamanho e peso incomuns, que tocava sozinha. A guitarra, a uma distância de quase 2 metros do grupo assistente, foi lindamente tocada durante vários minutos, por algum poder que não o de quem quer que fosse, que ali estivesse corporalmente presente. O instrumento estava parcialmente na sombra, não era possível ver a mão que tangia as cordas, mas a música mostrava-se supremamente bela. Tinha caráter de todo novo para os que a ouviam, mais doce, mais suave do que tudo
quando até então eu ouvira. Trechos dela pareciam cheios de uma certa suave e agreste melodia, que parecia ser o eco de outra música muito distante e para cuja delicada doçura não havia palavras. O autor desse relatório diz que em sua excitação inclinou-se para a frente, incidentalmente apagou a lâmpada com as antiquadas lâmpadas de querosene. Isso pode ocorrer se algo momentaneamente tapar o tubo de vidro, cortando o ar em torno do pavio. Foi provavelmente o que aconteceu. O autor diz: havendo, porém, uma boa luz que se refletia sobre nós, vinda de uma lareira de brasas acesas, que se localizava diretamente diante do grupo de convidados, decidiu-se não romper o círculo para acender novamente a lâmpada. A sessão continuou. A guitarra foi levada para o canto oposto da sala, a fim de que se visse se ela continuaria a tocar distante do médio. Não se fez isso porque alguém duvidasse da seriedade de Homer, que podia ser visto claramente e não for envolvido, tanto quanto todos poderiam dizer, na misteriosa exibição musical. Imagina-se que um médium tenha determinadas qualidades que as pessoas comuns não possuem, e que isso lhes permite o contato com os espíritos. Todos estavam curiosos para saber se tal efeito poderia ser sentido a uma distância maior. Poderia, já que a guitarra continuou tocando enquanto estava num canto a mais de 4 metros de distância. O espiritismo, tanto no passado como hoje, tem sido tão alvejado pela fraude que um investigador sério, crente ou descrente que seja, aproxima-se de qualquer manifestação de poder espírita com extrema cautela e cética atitude. No caso de Homer, devemos confiar nos relatórios escritos, em alguns casos, há mais de 125 anos atrás, por pessoas cujo poder de observação desconhecemos. Foram enganadas as pessoas? Viram realmente ou pensaram ter visto? Quando de uma grande excitação e o contato com os espíritos é excitante, estariam elas expostas a sugestões por parte do médium, vendo e ouvindo então coisas que ali absolutamente não estavam? Investigadores posteriores que ali não estiveram pensavam assim. Por outro lado, partidários de Homer insistem em que ele teria enganado um ignorante, um incauto, e os espíritos ardentes que desejavam desesperadamente acreditar. Mas como poderia consistentemente enganar homens como o jornalista, editor e poeta William Cullen Bryant, um advogado treinado como o juiz John Edmunds e alguns dos mais notáveis cientistas de sua época? Quando hoje estudamos aqueles relatórios, linha por linha, palavra por palavra, o relato quanto ao espírito guitarrista é a primeira indicação de uma possível fraude. As palavras do relator dizem uma guitarra de tamanho e peso incomuns. Imediatamente nossas mentes céticas agarram a ideia de que poderia haver um mecanismo de relojoaria dentro dela, fornecendo a música espírita. Mais de 125 anos de Homer, um mágico inglês. Mecanismo de relojoaria dentro dela, fornecendo o que? Música espírita. Mais de 125 anos antes de Homer, o mágico inglês Christopher Pinkbeck realizava notáveis truques com mecanismos de relógio. John Eugene Robert Houdini exibiu alguns desses truques também notáveis.
Um deles foi vendido a P.T. Barnum, um famoso homem de circo americano, por volta de 1853. As caixas de músicas também foram muito conhecidas através dos séculos XVIII e XIX e ainda hoje podem ser vistas. Contudo, para sermos justos para com Daniel Home, devemos dizer que não há provas de que ele tivesse uma caixa de música operando através de mecanismo de relógio em sua guitarra espírita. Devemos admitir, porém, que ele forneceu terreno para suspeitas ao usar um tipo pouco comum de instrumento para aquela exibição. Eu acho que não foi truque, não. Mas eu Ele era sério, né? Eu gosto assim, da sinceridade deles aqui. Eles levantam os pontos. Deus, força infinita do universo. Mãe Cherubim Rolf, Shramana Maharshi, Muktananda Gurumaya Ordem Inducida, Osho, Sri Sat Sai Baba, Kuan Yin, Sri Mataji, Dalai Lama, São Jorge Bendito, El Moriá, Lakshmi, Mãe Baquita, anjos e santos do céu, estamos aqui reunidos para realizar o Evangelho no lar. Vamos respirar, relaxar nosso corpo, suavizar nosso coração, deixar nossa alma em paz. Sentir que a luz divina nos envolve, da cabeça aos pés, em todos os corpos, formando escudos de proteção, que isso se faça para todos os seres do universo. Jesus se aproxima de nós, faz uma cruz na frente do nosso corpo, uma cruz atrás, uma cruz à direita, uma cruz à esquerda, protegendo-nos e libertando-nos de todo o mal. Jesus nos cobre com um manto branco que se enrola em todos os corpos, protegendo-nos. Jesus nos dá um copo com água. Bebamos devagar essa água. Essa luz bendita vai ficar em nosso coração para todo sempre, despertando-nos para o amor. Com as mãos em prece, agradecemos a Jesus a chance de poder estar realizando essa vivência. Que a força do amor vibre e pulse em todas as pessoas do livro de preces, nos nossos amigos, em todos os familiares, na tia Dolores, na Soraya, em todos. Assim é, assim será, por direito divino, para todos sempre. Namastê. Vou ler um trechinho aqui, um pedacinho, que eu achei interessante. Aqui é uma parte que é muito superior, que ninguém coloca a lamparina embaixo, o candeeiro, aquela coisa, né? Aí tem um trechinho aqui que parece que não tem nos outros. Ele fala: os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Portanto, tenha cuidado para que a luz que está em você não seja escuridão. Nossa, que bonito isso. Que página que é? Espera um pouquinho. Pois se seu corpo estiver completamente luminoso e nenhuma parte estiver escura, então ele ficará todo cheio de luz, como acontece quando você é iluminado pelo brilho de uma lamparina. Bonito, hein? Eu acho o melhor evangelho isso aqui. É de Lucas, né? Meu pai gostava mais de São João.
Esse é muito bom. Eu acho esse bem melhor. Que parte Mais que é? completo. Página 1205. Chama-se A Luz do Corpo. Tem em Mateus, também, só Mateus. Então, A Luz do Corpo. Mas acho que em Mateus não é assim tão... Muito bonita, né? Muito lindo. Então, eu vou ler aquela outra vez e dar uma parada assim em alguns trechos para a gente esclarecer melhor. O poder de Jesus para expulsar demônios. Jesus estava expulsando de certo homem um demônio que não o deixava falar. Quando o demônio saiu, o homem começou a falar. A multidão ficou admirada, mas alguns disseram: é Beelzebul, o chefe dos demônios, que dá poder a este homem para expulsar demônios. Outros, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, pediam que ele fizesse um milagre, para mostrar que o seu poder vinha de Deus. Mas Jesus, esclarecendo os pensamentos deles, disse: o país que se divide em grupos que lutam entre si, certamente será destruído. Ele quis dizer o seguinte, né, que algumas pessoas disseram que aquele poder que ele tinha de expulsar demônios era o Beelzebul, que é o chefe dos demônios. Eu sei. Então ele está dizendo o seguinte... Essa parte eu entendi, eu achei o negócio do país aí. Então, um país em que uma parte dele luta contra o outro, um país que se divide e uma parte briga com o outro, ele fica enfraquecido. Então, os demônios lá não iam lutar um contra os outros. Não é? Isso aí ele estava querendo dizer que o que ele fazia não é sob a ordem de Beelzebul, né? Porque Beelzebul não iria, através dele, expulsar um demônio que era aliado dele. Ah, certo, entendi. Chega então. Chega. Não precisa ler o resto. Termina. Então aqui, o país que se divide em grupos que lutam entre si, certamente será destruído. Mesma coisa, os demônios, se uns fossem contra os outros, né, seriam destruídos. Seriam destruídos, eles estariam enfraquecidos. Então o demônio vai através de alguém, no caso seria Jesus, Beelzebul, expulsar os próprios demônios. A família que se divide em grupos que lutam entre si também será destruída. Se o reino de Satanás tem grupos que lutam entre si, como continuará a existir? Está tudo explicado. Bem lógico, né? Vocês dizem que é Beelzebul que me dá o poder para expulsar demônios. Mas se é assim, quem dá aos seguidores de vocês o poder para expulsar demônios? Mas se é assim, quem dá aos seguidores de vocês o poder para expulsar demônios? Está se referindo àqueles que não estavam acreditando nele, mas que também seguiam uma religião, né, que é a religião de Moisés, né, e alguns deles expulsavam demônios. Então ele pergunta: quem dá a vocês o poder para expulsar os demônios? Se é assim como você está dizendo... Se é Deus ou o demônio. Se é assim como vocês estão dizendo que é o Beelzebul que expulsa os demônios, quem que dá a vocês o poder para expulsar os demônios? É Beelzebul também? É o que eu quis dizer. Entendi. Assim os seus próprios seguidores estão se dirigindo aos outros. Assim os seus próprios seguidores
provam que vocês estão completamente enganados. Porque os seguidores deles se supõem que expulsavam os demônios, né, através de ação de espíritos bons. Na verdade, é pelo poder de Deus, que eu expulso demônios. E isso prova que o reino de Deus já chegou até vocês. Quando um homem forte e bem armado guarda a sua própria casa, tudo que ele tem está seguro. Mas quando um homem mais forte o ataca e vence, leva todas as armas em que o outro confiava e reparte tudo o que tomou dele. Quem não é a meu favor é contra mim. E quem não me ajuda a juntar está espalhando. Certo, confirmando aqui lá. Então vamos nos concentrar agora e pedir a Deus que nos ilumine, que afaste de nós e desintegre todo o mal e que a luz bendita nos envolva com toda a força, com toda a energia necessária. Que sejamos protegidos, nosso lar seja abençoado, em toda a atmosfera, à frente, atrás, à direita, à esquerda, em cima e embaixo, dentro e fora. Que todo mal seja desintegrado de nossos corações. Amém. Aqui fala Invocação, eu evoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina e peço que as chamas de fogo se alastrem em todo o universo, curando, revigorando, limpando, desintegrando todo o mal. De todas as criaturas, de todos os hospitais, de todas as creches, asilos, prisões e hospícios, que as chamas de fogo estejam presentes em toda a atmosfera, realizando seu trabalho de luz, de paz e de amor. Invoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina, e peço infinitamente que as espadas de fogo se alastrem em todos os nossos corpos sutis, o nosso corpo físico, limpando, energizando, fortalecendo, desintegrando todos os males passados, presentes e futuros. Que as espadas de fogo protejam toda a nossa vida, nossos passos e cubram o nosso lar com a presença divina de Cristo. Que as espadas de fogo se alastrem em toda a atmosfera, limpando, curando, energizando todos os reinos do universo. Assim é, assim será, por direito divino. Eu evoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina, e peço que as espirais de fogo se alastrem em toda a atmosfera, cobrindo todo o universo, cobrindo todo o nosso planeta, e que todo o mal seja desintegrado aqui e agora, por direito divino, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que as espirais de fogo cubram o nosso país, libertando-o de todos os maus governantes, libertando-o de todas as doenças, libertando de todas as interferências ligadas ao mal. Que as espirais de fogo se alastrem ao norte, ao sul, a leste, a oeste de nosso país, de nosso estado, limpando-o, purificando e libertando. Que as espirais de fogo cubram nossa cidade, toda a atmosfera, todo o nosso bairro, toda a nossa rua, todo o nosso lar, estabelecendo nele a luz, a paz, a saúde e a alegria, nas portas e janelas, em cima e embaixo, à direita e à esquerda. Que o nosso país, que o nosso estado, que a nossa cidade e todas as direções sejam cobertos pelas espirais de fogo, vitoriosas, luminosas, protetoras, e todo mal se desintegra. Por toda a eternidade, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Namum Myoho Renge Kyo, Namum Myoho Renge Kyo,
Namyo Horenkyo, Sutra do Lótus, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar, de curar, de proteger todos os seres viventes. Assim é, assim será, por direito divino, para mim, para você que me ouve, para todos os seres da nossa família, para todos os nossos antepassados, para toda a nossa descendência, para todos os seres do universo. Amém. Coen, vinde a nós, vinde a nós, vinde a nós. Venerável Mãe Coen, desperta nosso coração para o amor. Liberta-nos, amplia nossos caminhos, fortalece o poder de nossa vontade, envolve todos os nossos corpos sutis e o corpo físico, formando escudos de proteção. Venerável Mãe Coen, amamos a vossa presença, a vossa luz e o vosso amparo. Deusa da misericórdia, na quietude de nossos corações damos-lhe boas-vindas. Chamamos por vós, para que venha em nosso auxílio, cubra-nos e proteja-nos com vosso manto misericordioso. Mãe Coen, que vosso poder restabeleça em nossos corações a flor de lótus dourada. Querida Mãe Coen, olhai por nós, pela nossa família, por todos nossos entes queridos. Abençoai-nos com vossa misericórdia infindável. Mãe Coen, protege nosso lar, protege a nossa família, a nossa união. Protegei-nos para sempre. Favorecei a nossa saúde, as nossas boas amizades, a nossa paz. Protegei-nos. Venerável Mãe Coen, protegei nossos negócios, nossos empreendimentos, nossas finanças. Protegei-nos sempre. Venerável Mãe Coen, protegei nossos caminhos, nossas escolhas, nosso destino, nossas boas companhias. Protegei-nos sempre. Venerável Mãe Coen, libertai-nos de todos os males, de todos os perigos, de todas as tentações, de todas as invejas, de todas as fofocas, das más influências. Libertai-nos sempre. Protegei nossos lares, protegei nossas famílias, protegei as crianças. Protegei os nossos jovens, os idosos, os enfermos. Protegei-nos sempre. Venerável Mãe Coen, protegei todas as religiões que nos levam a Deus. Protegei nossa cidade, protegei todos os hospitais, os médicos, os enfermeiros, os agentes da saúde, os doentes das UTIs, dos quartos, de todos os lugares. Que todos sejam libertos de todos os males, passados, presentes e futuros, por toda a eternidade. Protegei nosso país, protegei o nosso estado, protegei o nosso bairro, protegei a nossa rua, protegei o nosso lar, nas entradas e saídas, nas portas e janelas, à direita e à esquerda, em cima, embaixo, dentro e fora. Protegei-nos sempre. Om, Om, Om. Venerável Mãe Coen, liberta-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que nós nos renovemos, que a vossa força misericordiosa venha para nós, para todos os nossos filhos, para todos os nossos antepassados, para todos os nossos netos, descendência, para todos os seres do universo. Que vossos mantos divinos nos envolvam todas as criaturas, por toda a eternidade. Que sejamos luz, paz, saúde, alegria, força, infinita vivência, infinita luz, infinito amor em nossos corações. Amém. O Gayatri Mantra é infinito, é brilhante, é poderosíssimo, limpa nossa aura, purifica todos os nossos corpos, ele nos renova. Gayatri Mantra limpa toda a atmosfera. Ele nos renova.
facilita a nossa vida e abre nossos caminhos. É um dos mantras mais antigos que existem. Veio através de sábios hindus. Trazidos há milênios para a Terra. Cante o Gayatri Mantra em todos os momentos. Quando se sentir triste, quando se sentir em perigo, precisando da sua cura, pois ele abre seus caminhos. Gayatri Mantra, ele nos purifica e nos renova. Na hora das refeições, mentalizemos o Gayatri Mantra. Ao fazer um pedido, mentalize o Gayatri Mantra. Ao tomar seu banho, também mentalize o Gayatri Mantra. Om Bhurvuvah Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurvuvah Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurvuvah Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Ó Mãe Divina, que protege os três mundos, físico, astral e causal, rogamos a Ti, ilumines nosso intelecto, libertando de toda ignorância, assim como a luz do sol nos liberta de toda a escuridão. Ó Mãe Divina, que protege os três mundos, físico, astral e causal, rogamos a Ti que ilumines nosso intelecto, libertando-nos de toda a ignorância, assim como a luz do sol nos liberta de toda a escuridão. Ó Mãe Divina, que protege os três mundos, físico, astral e causal, rogamos a Ti que ilumines nosso intelecto, libertando-nos de toda a ignorância, assim como a luz do sol nos liberta de toda a escuridão. Meditemos agora, ouvindo o Gayatri Mantra. Mas cada um vai começar.
Vamos dar continuidade ao livro de Home, o homem que falava com os espíritos. Nessa posição, diz o relatório da conferência, a guitarra foi tocada repetidamente. Mão alguma foi vista perto dela. O relatório continua. Não havia oportunidade para truques. A sala estava suficientemente clara para todos verem a posição exata de cada pessoa e de cada coisa naquele aposento. O relator prosseguiu dizendo que a música era adequada, mas não do mais alto grau artístico. Evidentemente, o espírito guitarrista, se realmente ele fosse isso, tomou algumas lições, pois mais tarde apareceu outro relatório sobre uma sessão diferente, na qual havia uma guitarra, de tamanho e peso incomuns, que tocava sozinha. A guitarra, a uma distância de quase 2 metros do grupo assistente, foi lindamente tocada durante vários minutos, por algum poder que não de quem quer que fosse, que ali estivesse corporalmente presente. O instrumento estava parcialmente na sombra, não era possível ver a mão que tangia as cordas, mas a música mostrava-se supremamente bela. Tinha caráter de todo novo para os que a ouviam, mais doce, mais suave do que tudo quando até então eu ouvira. Trechos dela pareciam cheios de uma certa suave e agreste melodia, que parecia ser o eco de outra música muito distante e para cuja delicada doçura não havia palavras. O autor desse relatório diz que em sua excitação inclinou-se para a frente, incidentalmente apagou a lâmpada, com as antiquadas lâmpadas de querosene. Isso pode ocorrer se algo momentaneamente tapar o tubo de vidro, cortando o ar em torno do pavio. Foi provavelmente o que aconteceu. O autor diz, havendo, porém, uma boa luz que se refletia sobre nós, vinda de uma lareira de brasas acesas, que se localizava diretamente diante do grupo de convidados, decidiu-se não romper o círculo para acender novamente a lâmpada. A sessão continuou. A guitarra foi levada para o canto oposto da sala, a fim de que se visse se ela continuaria a tocar distante do médium. Não se fez isso porque alguém duvidasse da seriedade de Homer, que podia ser visto claramente e não for envolvido, tanto quanto todos poderiam dizer, na misteriosa exibição musical. Imagina-se que um médium tenha determinadas qualidades que as pessoas comuns não possuem, e que isso lhes permite o contato com os espíritos. Todos estavam curiosos para saber se tal efeito poderia ser sentido a uma distância maior. Poderia, já que a guitarra continuou tocando enquanto estava num canto a mais de 4 metros de distância. O espiritismo, tanto no passado como hoje, tem sido tão alvejado pela fraude que um investigador sério, crente ou descrente que seja, aproxima-se de qualquer manifestação de poder espírita com extrema cautela e cética atitude. No caso de Homer, devemos confiar nos relatórios escritos em alguns casos, há mais de 125 anos atrás, por pessoas cujo poder de observação desconhecemos. Foram enganadas as pessoas? Viram realmente ou pensaram ter visto? Quando de uma grande excitação e
O contato com os espíritos é excitante. Estariam elas expostas a sugestões por parte do médium, vendo e ouvindo então coisas que ali absolutamente não estavam? Investigadores posteriores que ali não estiveram pensavam assim. Por outro lado, partidários de Home insistem em que ele teria enganado um ignorante, um incauto, e os espíritos ardentes que desejavam desesperadamente acreditar. Mas como poderia consistentemente enganar homens como o jornalista, editor e poeta William Cullen Bryant, um advogado treinado como o juiz John Edmunds e alguns dos mais notáveis cientistas de sua época? Quando hoje estudamos aqueles relatórios, linha por linha, palavra por palavra, o relato quanto ao espírito guitarrista é a primeira indicação de uma possível fraude. As palavras do relator dizem uma guitarra de tamanho e peso incomuns. Imediatamente nossas mentes céticas agarram a ideia de que poderia haver um mecanismo de relojoaria dentro dela, fornecendo a música espírita. Mais de 125 anos de Home, o mágico inglês. Mecanismo de relojoaria dentro dela, fornecendo o que? Música espírita. Mais de 125 anos antes de Home, o mágico inglês Christopher Pinkbeck realizava notáveis truques com mecanismo de relógio. John Eugene Robert Houdini exibiu alguns desses truques também notáveis. Um deles foi vendido a P.T. Barnum, um famoso homem de circo americano, por volta de 1853. As caixas de músicas também foram muito conhecidas através dos séculos XVIII e XIX, e ainda hoje podem ser vistas. Contudo, para sermos justos para com Daniel Home, devemos dizer que não há provas de que ele tivesse uma caixa de música operando através de mecanismo de relógio em sua guitarra espírita. Devemos admitir, porém, que ele forneceu terreno para suspeitas ao usar um tipo pouco comum de instrumento para aquela exibição. Eu acho que não foi truque, não. Mas ele era sério, né? Eu gosto assim, da sinceridade deles aqui. Eles levantam os pontos. Deus, força infinita do universo. Mãe Shri Aurobindo Rolf, Shri Ramana Maharshi, Muktananda Guru Maya Ordem Inducida, Osho, Sri Sathya Sai Baba, Kuan Yin, Sri Mataji, Dalai Lama, São Jorge Bendito, El Moriá, Lakshmi, Mãe Baquita, anjos e santos do céu, estamos aqui reunidos para realizar o Evangelho no lar. Vamos respirar, relaxar nosso corpo, suavizar nosso coração, deixar nossa alma em paz. Sentir que a luz divina nos envolve, da cabeça até os pés, em todos os corpos, formando escudos de proteção, que isso se faz para todos os seres do universo. Jesus se aproxima de nós, faz uma cruz na frente do nosso corpo, uma cruz atrás, uma cruz à direita, uma cruz à esquerda, protegendo-nos e libertando-nos de todo o mal. Jesus nos cobre com um manto branco que se enrola em todos os corpos, protegendo-nos. Jesus nos dá um copo com água. Bebamos devagar essa água. Essa luz bendita vai ficar em nosso coração para todo sempre, despertando-nos para o amor. Com as mãos em prece, agradecemos a Jesus a chance de poder estar realizando essa vivência. Que a força do amor vibre e pulse
em todas as pessoas do livro de preces, nos nossos amigos, em todos os familiares, na tia Dolores, na Soraya, em todos. Assim é, assim será, por direito divino, para todos sempre. Namastê. Ó, vou ler um trechinho aqui, um pedacinho, que eu achei interessante. Aqui é uma parte que é muito superior, que ninguém coloca a lamparina embaixo, o candeeiro, aquela coisa, né? Aí tem um trechinho aqui, que parece que não tem os outros. Ele fala, os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Portanto, tenha cuidado para que a luz que está em você não seja escuridão. Nossa, que bonito isso. Que página que é? Espera um pouquinho. Pois se seu corpo estiver completamente luminoso e nenhuma parte estiver escura, então ele ficará todo cheio de luz, como acontece quando você é iluminado pelo brilho de uma lamparina. Bonito, hein? Eu acho o melhor evangelho isso aqui. É de Lucas, é? Meu pai gostava mais de São João. Esse é muito bom. Eu acho esse bem melhor. Que página mais que é? Completo. Página 1205. Chama-se A Luz do Corpo. Tem em Mateus, também, só Mateus. Então, A Luz do Corpo. Mas acho que em Mateus não é assim tão... Muito bonita, né? Muito lindo. Então eu vou ler aquela outra vez e dar uma parada assim em alguns trechos para a gente esclarecer melhor. O poder de Jesus para expulsar demônios. Jesus estava expulsando de certo homem um demônio que não o deixava falar. Quando o demônio saiu, o homem começou a falar. A multidão ficou admirada, mas alguns disseram, é Beelzebul, o chefe dos demônios, que dá poder a este homem para expulsar demônios. Outros, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, pediam que ele fizesse um milagre, para mostrar que o seu poder vinha de Deus. Mas Jesus, esclarecendo os pensamentos deles, disse, o país que se divide em grupos que lutam entre si, certamente será destruído. Ele quis dizer o seguinte, né, que algumas pessoas disseram que aquele poder que ele tinha de expulsar demônios era o Beelzebul, que é o chefe dos demônios. Então ele está dizendo o seguinte... Essa parte eu entendi, eu achei o negócio do país aí. Então, um país em que uma parte dele luta contra o outro, um país que se divide e uma parte briga com o outro, ele fica enfraquecido. Então, os demônios lá não iam lutar um contra os outros. Né? Isso aí ele estava querendo dizer que o que ele fazia não é sob a ordem de Beelzebul, né? Porque Beelzebul não iria, através dele, expulsar um demônio que era aliado dele. Ah, certo, entendi. Chega então? Chega. Não precisa ler o resto? Termina. Então aqui, o país que se divide em grupos que lutam entre si, certamente será destruído. Mesma coisa, os demônios, se uns fossem contra os outros,
Né? Seriam destruídos. Seriam destruídos, eles estariam enfraquecidos. Então o demônio vai através de alguém, no caso seria Jesus, Beelzebub, expulsar os próprios demônios. A família que se divide em grupos, que lutam entre si, também será destruída. Se o reino de Satanás tem grupos que lutam entre si, como continuará a existir? Bem tudo explicado. Bem lógico, né? Vocês dizem que é Beelzebub que me dá o poder para expulsar demônios. Mas se é assim, quem dá aos seguidores de vocês o poder para expulsar demônios? Mas se é assim, quem dá aos seguidores de vocês o poder para expulsar demônios? Está se referindo àqueles que não estavam acreditando nele, mas que também seguiam uma religião, né, que é a religião de Moisés, né, e alguns deles expulsavam demônios. Então ele pergunta, quem dá a vocês o poder para expulsar os demônios? Se é assim como você está dizendo... Se é Deus ou o demônio. Se é assim como vocês estão dizendo que é o Beelzebub que expulsa os demônios, quem que dá a vocês o poder para expulsar os demônios? É Beelzebub também? É o que eu quis dizer. Entendi. Assim os seus próprios seguidores estão se dirigindo aos outros. Assim os seus próprios seguidores provam que vocês estão completamente enganados.